Olá, bem-vindo ao Física em Box, uma aula de física curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e a aula de hoje é sobre escalas termométricas, mais precisamente variação de temperatura. Bom, quando os probleminhas de variação de temperatura aparecem, normalmente nos seus enunciados aparecem os termos. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eu escrevi aqui, aumentou de. Então, no texto fala que a temperatura aumentou de tantos graus, ou diminuiu de tantos graus, ou variou de tantos graus. E aí o que acontece? Muitas vezes o problema fala, tal temperatura variou de tantos graus Celsius, ou aumentou de tantos graus Celsius, o aluno vai lá para transformar. Por exemplo, precisa transformar a variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, e o que ele faz? Ele usa C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, e erra feio. Por quê? Porque a fórmula que eu acabei de dizer serve para a temperatura absoluta e não para a variação de temperatura. Para a variação de temperatura, por sinal, a equação é até mais simplesinha, mas o aluno erra sempre na interpretação. É muito comum que isso aconteça. Vamos ver então como funciona a variação de temperatura. Olha só, quando se fala em variação de temperatura, então nós temos um ΔT, que é a variação. Esse ΔT, ele é sempre uma temperatura final subtraída de uma temperatura inicial. Então é simples assim, né? Quando você tem uma variação de temperatura, quando você tem as duas temperaturas, inicial e final, você vai subtrair a final da inicial e você tem a variação. Mas digamos que, uma vez que você determinou a variação numa escala, você precisa passar para outra escala. As formulazinhas entre as escalas Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin, Fahrenheit e Kelvin, elas já estão prontas, eu vou apresentar para você daqui a pouco. Mas, se acontecer de precisar para uma escala arbitrária, então nós temos aqui uma regrinha, que é a variação, né? Numa escala, por exemplo, escala A, eu pego a variação, divido por cima menos baixo. E, numa outra escala B, eu pego a variação e divido também por cima menos baixo. Observe que cima corresponde ao ponto de ebulição da água, que é um ponto que a gente chama de ponto fixo. Baixo é o ponto de fusão do gelo, que também consideramos como ponto fixo. E a variação seria qualquer valor de variação que a gente queira descobrir. Então, se eu for montar a formulazinha, né, entre as escalas A e B, já está escrito aqui, ó, variação na escala A, dividido por cima menos baixo, e para a escala B, variação divididos por cima menos baixo. Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui, que eu falei que a gente ia determinar as formulazinhas para Celsius e Fahrenheit, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui o termômetro, as minhas varetinhas são os termômetros da escala Celsius e um termômetro aqui da escala Fahrenheit. Bom, a essa altura você já tem que saber os pontos fixos dessas escalas, né? 100 para a ebulição na escala Celsius, 0 para a fusão do gelo, 32 para a fusão na escala Fahrenheit, 212 para a ebulição. E digamos que aqui a gente tenha uma faixa de temperatura que corresponde à variação. Então, a variação na escala Fahrenheit tem uma equivalente na escala Celsius. Nós vamos chegar numa equação para isso. Então, olha só, aplicando a regrinha aqui, temos ΔC, né, escala Celsius, sobre cima menos baixo, cima 100, baixo 0. Então, 100 menos 0 igual variação na Fahrenheit, ΔF, sobre 212 menos 32. Bom, ΔC por 100, né, é igual a ΔF, e você tem aqui 212 menos 32, que dá 180. Gente, simplificando, chegamos em... Tem um número que divide 100 em 180. Né? O maior número que divide 100 em 180 é 20. Logo, se eu divido ambos por 20, eu fico com ΔC 100 por 20 vai dar 5. E ΔF sobre 180 por 20 vai ficar 9. Então, ΔF sobre 9. Bom, eu ainda vou colocar isso aqui escrito de uma outra forma, que é isso aqui, ó. Delta F é igual a 9
quintos de ΔC. Então tá aqui, ó, quando você precisa fazer uma transformaçãozinha entre as escalas Fahrenheit e Celsius, né? Em se tratando de variação de temperatura, né, muito importante isso, você tem a formulazinha aqui pronta. Bom, entre as escalas Fahrenheit e Kelvin, vai dar a mesma equação. Então, 9 quintos de ΔK, né, ΔF igual a 9 quintos de ΔK, e ainda existe a variação, vou escrever ali, entre as escalas Celsius e Kelvin. Mas como as duas, os pontos fixos são espaçados, né, de 100 unidades, então ΔC é igual a ΔK. As duas escalas sofrem exatamente as mesmas variações. Então tá aí. Pessoal, encerramos mais uma aula. Se você gostou, curte aí embaixo, né, no botãozinho. Pode compartilhar com seus amigos para que eles aprendam também. E se você, né, puder comentar, comenta. Eu gosto muito dos comentários, respondo, porque os comentários são muito importantes para que as aulas fiquem cada vez melhores, tá ok? Até a próxima aula.